autoridade do magistério. Esse foi um outro conjunto de versículos que eu nunca tinha percebido antes, que eu nunca tinha me atentado antes. Pelo seguinte, eu rechaçava a autoridade do magistério da Igreja Católica. Eu rechaçava, eu dizia, não. O magistério da Igreja Católica é um magistério usurpador. Ele usurpa a Bíblia, porque nós temos que ficar somente com a Bíblia. E hoje, como católico, eu sou muito grato pelo magistério, porque eu sei que ao longo de 2000 anos nós caminhamos numa rota de fidelidade à mensagem dos apóstolos por causa do magistério. É só você ver o caminho que as igrejas protestantes tomaram. Cada uma indo para um lado, cada uma ensinando uma coisa distinta, diametralmente oposta à outra, enquanto a Igreja Católica continua no mesmo trilho dos apóstolos. Isso é algo muito importante. Porém, uma coisa que eu não tinha percebido, eu só fui perceber depois, é que as igrejas protestantes também têm a sua autoridade magisterial. Por exemplo, eu era presbiteriano. A igreja presbiteriana tem um documento de fé chamado Catecismo de Westminster. Para eu ser ordenado pastor presbiteriano, eu tive que declarar plena adesão ao ensinamento do Catecismo de Westminster. Olha que interessante. Para ser ordenado pastor, eu tive que declarar plena adesão ao ensino do Catecismo de Westminster. É lógico que na igreja presbiteriana, eles vão dizer assim, o catecismo não substitui a Bíblia, e não substitui mesmo, tá? O catecismo não substitui a Bíblia, mas ele é só uma exposição fiel da Bíblia. Ora, o que é isso, senão um magistério? O que é isso, senão um magistério? Então, eu percebi essa coisa, que toda denominação protestante, eles vão bater no magistério da Igreja Católica, mas eles têm o magistério deles. Todo. O presbiteriano, o batista, o adventista, todos eles têm. A tal ponto de que, se você discordar da interpretação deles, você está fora. Você está fora. E eu vi isso acontecer, e acontecer muito. Pessoas sendo retiradas do ministério pastoral porque deixaram de concordar com certos pontos doutrinários. Eles também têm autoridade magisterial. O primeiro ponto é esse. Mas eles não têm uma autoridade magisterial com a promessa do Cristo, né? Com a promessa do Cristo de eis que estou convosco todos os dias, não vos deixarei cair em erro. Tanto que eles caem em erro constantemente. Uma hora um batiza criança, outro não batiza, já falei isso aqui para vocês. Um acredita que existe sacramentos, outro não acredita que não existe. Então, olhar para o magistério da igreja e entender aquilo como um dom de Cristo para a igreja é absolutamente libertador. Versículos que apontam para a autoridade do magistério da igreja. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Ou quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Alguns podem dizer assim, Jesus está falando isso para os apóstolos. Aqui, nesse contexto, não é para os apóstolos. Ainda que fosse, tá? Ainda que fosse. Porque os apóstolos, eles transferiram essa autoridade para os seus sucessores. Então, ainda que Jesus estivesse falando só para os apóstolos, aqui ele não está falando só para os apóstolos. Aqui Jesus envia uma comissão de 70 discípulos para evangelizar as cidades. E Jesus diz isso
para os 70. Quem ouvir a vocês, estará ouvindo a mim. E quem rejeitar vocês, estará rejeitando a mim. Perceba aqui Jesus conferindo autoridade magisterial para a igreja. O que vocês ensinarem, vocês estão ensinando de mim. E se alguém ouvir, vai estar ouvindo a mim. Mas tem uma outra passagem também muito interessante, que é Atos 15, versículos 6 e 7. O que está acontecendo em Atos 15, gente? Vocês sabem que um judeu é circuncidado no 8º dia de vida. Um menino judeu é circuncidado no 8º dia de vida. O que é a circuncisão? Circuncisão é a remoção do prepúcio, que é aquela pele que envolve a glande da genitália masculina. O cristianismo nasce dentro do judaísmo. Jesus e todos os seus discípulos eram judeus. Mas um monte de não-judeus começam a se converter. E eles não eram circuncidados. E a pergunta era, eles deveriam ou não ser circuncidados? Segundo o mandamento bíblico, que está em Gênesis, sim, eles deveriam ser circuncidados. Aliás, o que Deus fala para Abraão é que a circuncisão é um símbolo, é um sinal eterno de aliança. Então, eles tinham que ser circuncidados. Se a gente fosse para a Bíblia, sola Escritura, tem que circuncidar. Mas aí o que acontece? Eles se reúnem em um concílio em Jerusalém, e nesse concílio em Jerusalém, eles decidem que não é necessário circuncidar os cristãos egressos do paganismo. Ufa, né, gente? Imagina se tivesse que circuncidar os homens aqui que estão me assistindo. Ufa, graças a Deus não precisa circuncidar. Mas quem decidiu que não precisa circuncidar? O Concílio de Jerusalém. Autoridade magisterial da igreja. Perceba que diante de uma decisão teológica importante, eles convocam um concílio e o concílio decide. E uma vez eu falei isso com um amigo meu protestante, amigo mesmo, amigo querido, e ele disse assim para mim, Eduardo, mas o concílio de Jerusalém só tinha apóstolos. É lógico que os apóstolos tinham autoridade para tomar essa decisão. Mas o título da live é Versículos que eu nunca tinha visto, né? Olha só, versículos que eu nunca tinha visto. Ainda que esse amigo estivesse certo, que era só apóstolos no concílio, já era um argumento forte para a autoridade magisterial da igreja, porque os apóstolos transferiram essa autoridade para os seus sucessores. Mas olha só um versículo que eu nunca tinha visto. Então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse e tal. Aí Pedro dirige aqui o concílio no sentido de não precisar circuncidar. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o fato de que eram apóstolos e presbíteros. Não era só apóstolos. Não era só apóstolos. A autoridade do magistério da igreja. Isso é uma coisa fantástica, um versículo que eu nunca tinha visto.